qualquer trabalho. Vamos ver essa moça? Olha para ela. Aqui está. Aí existe uma regra que é linha de simetria. Linha de simetria. Bem isso aqui, ó. Bem atenção. Assim, ó. Linha de simetria. Isso daqui tem uma inclinação, e a inclinação é esta. A gente repete a mesma inclinação aqui, ó. Esta inclinação está aqui. Essa que é a ideia. Como nós temos esta inclinação na mesma inclinação que está ali, agora nós temos que definir qual é o tamanho que vai ser o nosso desenho, certo? Por isso, se eu estabelecer que aqui é o topo da cabeça, estabelecer que aqui é o queixo, eu estou começando a estabelecer alguma coisa que vai ser útil. Ah, tenho que apagar a parte da propaganda, né? Por uma folha aqui, pronto. Ninguém está vendo mais a propaganda. Vocês estão vendo esse traço aqui? Vamos ver se a gente consegue melhorar isso com questão da iluminação. Se eu escurecer um pouco aqui e aumentar aqui a iluminação, o traço melhorou, né? Estão vendo, ó? Aqui tem um ponto, e aqui tem um ponto, e aqui tem uma linha. E esta linha está nessa inclinação aqui. Ah, foi sem querer? Então tá desculpado. Se fosse por querer, se quisesse mesmo, eu só vou fazer ele dar aula sem eu ver. Daí eu... ok, beleza, tá aí, ó. Essa inclinação tem que ser a mesma que essa inclinação. Então, esta linha tem que ser paralela a esta linha. Por isso, a questão da inclinação é extremamente importante e é sério, meu. Você tem que ver esta inclinação, ela tem que estar corretinha. Tipo assim, ó, isso daqui tem que estar na mesma inclinação que aqui. E você tem que ver isto olhando para a pessoa. Se você não olhar, esta linha que existe, está, olha, entre esses dois olhos, entre esse dente. Olhando isso daí, você agora sabe de uma coisa, também é a regra. Se ela não estiver olhando para baixo e não estiver olhando para cima, o olho fica no meio. E esta linha aqui, ela tem que estar perpendicular, 90 graus. Aqui tem que ter um ângulo de 90 graus. 90 graus. Então, esta linha tem que fazer mais forte. Mas lembre-se, quando vocês desenharem, não pode estar tão forte, tá? Tem que estar fraco. 90 graus certinho. O que é 90 graus? 90 graus é um ângulo reto. Isso aqui é um esquadro. Esse canto é 90 graus. Esse canto é 60 graus. Esse canto é 30 graus. E 90 graus é isso aqui, ó. Por que 90 graus? Olha para esse rosto aqui. Olha só. Se eu fizer uma linha assim, ó. Isso aqui tá 90 graus em relação a isso aqui. É um ângulo reto. Porque, olha o olho. Puxa vida, essa história de não poder mostrar marca, isso acaba comigo. Aqui, ó, 90 graus, o olho está aqui, ó, e a linha do olho está aqui. É por isso que eu tenho que fazer aquela linha, porque esta linha do olho está aqui. E olha uma coisa, esta linha está inclinada assim. Esta inclinação é a mesma inclinação que esta. Vamos ver aqui, ó, nós deixando certinho isso aqui, pronto, ó. Essa inclinação que está aqui tem que ser a mesma inclinação que está aqui. Esta inclinação tem que ser esta. Esta inclinação tem que ser esta. É porque está assim. E quando que pode ser inclinado? Quando o rosto está meio inclinado. A gente já vai ver isso daqui, tá? Tem que ser esta. Então, aqui está. E isso daqui está no meio. Agora, olha uma coisa. Se eu pegar esta distância daqui até aqui, ó, dessa dobrinha preta, o meio é bem aqui, né? Olha, a distância daqui é igual a esta. E é por isso que é simetria. Este lado tem que ser igual a esse lado. E olha uma coisa. Se eu pegar marcar aqui, e se eu pegar e marcar aqui, esse tamanho, ó, esse tamanho, aqui, ó, não é certo? Ó, esse tamanho e esse tamanho vai estar quase igual o tamanho do meio, viu? Ó, deu quase igual. Às vezes é igual, às vezes é um pouquinho menos, às vezes um pouco mais. Nela, deu um pouco mais. E nós dividimos o olho em 3 partes, mais ou menos, deixando o meio maior, porque é assim o olho dela. É desse jeito. Aí, deixa eu ver se eu acho uma outra folha. Tá aqui. Pronto. Se eu virar essa distância aqui, eu descubro que, olha,
a distância do queixo até o olho, ó, a distância do queixo até o olho é a mesma distância entre um olho e o outro, a das extremidades, viram? Tá vendo? E olha uma coisa, no meio tá bem aqui, ó, acima do lábio superior. Então eu sei que se eu pegar a distância da onde eu estabeleci o queixo, ó, se eu pegar a distância da onde eu estabeleci o queixo, essa distância aqui, eu vou rasgar essa página, não, para trabalhar com ela. Se eu trabalhar com esta distância, onde eu estabeleci o queixo, dividir em 3 partes iguais, vamos fazer o meio bem certinho, 3 partes iguais, mas não totalmente igual, porque o meio tem que ser um pouquinho maior que esse, então aumenta um pouco, ó, dentro da simetria, entendeu? Ó? Esta parte tem quase a mesma distância que essa parte. Essa parte tem igualzinho este. Eu tenho o tamanho do olho certinho. Então, se eu colocar isso daqui aqui, veja, eu estou deixando o desenho um pouco maior, bem pouco maior. Aqui a marcação do olho e do olho, tá vendo? Então, eu tenho um olho aqui, ó, e o outro olho aqui. Perfeito? Eu tenho a marcação do olho, mas não desenhe o olho, só faça a forma. Regra de ouro. Não desenhe o olho, só faça a forma. Então, deixa eu escrever isso para vocês, olha. Não desenhe o olho, só faça a marcação e uma forma básica. Por quê? Porque você só desenha o olho quando você tiver tudo certo, todas as medidas. Se não, você vai fazer um olho torto, o outro olho maior, o olho para cima, o olho para baixo, um olho de um jeito, outro olho do outro, o olho um pouco mais para o meio, um outro olho muito perto, entende? Se vocês fizerem a marcação, ó, eu fiz uma marcação, isso aqui é uma marcação, e só uma forma. Outra coisa que eu descobri, o que era? Que a distância daqui até aqui, no meio, estava o lábio superior dela, tá? É o lábio superior dela, entende? Entendeu? Ó, daqui até aqui é o meio. É isso que eu descobri, não é? Eu tinha medido, certo? Então, a boca dela está abaixo do meio, mais ou menos aqui, ó. Esse, eu deixar uma reta aqui, ó. Deixei a reta. Olha o desenho do lábio. E depois ele inclina. Mas qual é o tamanho desse negócio aqui que vai reto? Ó, essa parte aqui, ó, que vai mais ou menos reto. Qual o tamanho? Ou é quase o tamanho do meio até o final do olho. Então, quase do tamanho daqui até o final do olho, esse tamanho, agora eu marco no meio, é o tamanho da boca. Mas como eu sei disso, sempre vai ser assim? Não. Boa noite, Ana Pintura Facial. Nem sempre vai ser assim. As coisas vão variar e vocês vão ter que descobrir o que vão medir, certo? Vocês vão medir o tamanho da boca, o tamanho do olho, o queixo, o nariz. Vocês têm que ter esse feeling, isso daí, saber o que medir, porque vocês vão comparar medidas. Quer ver uma coisa? Eu podia medir completamente diferente. Olha o que eu podia fazer. Eu podia ter feito o seguinte, ó. Imagina que aqui, ó, vou passar por cima aqui. Aqui tá a boca, aqui tá o olho, tá? Aqui está o outro olho. Eu poderia ter feito isso daqui, ó. Vamos fazer a boca direitinho, ó. Aqui está. Tá vendo aqui? Só para vocês verem, ó. Eu tô copiando aqui para ser mais rápido. Eu podia ter feito isso aqui, ó. E agora eu olho esse copo, tá vendo, ó? Isso daqui é a ligação desses cantos. E eu olho bem esse copo. E o que eu faço aqui? Eu faço exatamente esse copo mais ou menos nesse formato. Eu tento assim, ó. Eu tento fazer, daqui até aqui tem que ser o mesmo tamanho aqui, e eu vou tentando, ó, fazer isso daqui exatamente como eu tô vendo, entende? Aí, ô menino, como que você tá, Banzé? Você veio com uma bolinha? Tá ali a bolinha, pode pegar a bolinha, eu não vou poder brincar com você agora. Aí, ó, viram? Tá legal o coquetel, que bom. Então tá aí, ó, a boca. Agora que eu sei, eu posso inclinar daqui, ó. Inclinei e inclinei, porque eu sei que aqui está o sorriso. Olha que coisa esquisita. O olho
está aqui. Vou escurecer a marcação para vocês verem. E aqui está a boca. Só isto. Isto é a marcação. Lembre-se, vocês não desenhem o olho. Só faça a marcação e uma forma básica. Isso daqui. Isso aqui tá. Olha o que está o nariz. Olha a distância. Tá bem perto, né? Tá bem perto. Aqui, ó. O nariz está aqui. Tá vendo? Ó? Bem perto. Aqui. Eu tô fazendo sombra, né? Assim, ó. Eu vou fazer uma bolinha, porque, olha, aqui tá o nariz dela, ó, pra vocês verem bem. Tá vendo? É bem aqui. Vocês imaginam uma bola e duas bolinhas pequenas. Vocês imaginam uma bola e o tamanho tem que ser igual que vocês estão vendo ali. E como saber o tamanho? Olha, eu meço o nariz e comparo com alguma coisa. Posso comparar com o olho, ó, ficou maior que o olho. Posso comparar a distância do olho até esse lóbulo do nariz. Pode ser. Posso comparar com a parte reta da boca, não, deu menor. Entre os dois, deu menor. Ah, tá. Então, eu vou pegar essa distância aqui um pouquinho mais alto, pouco mais alto, até essa parte do nariz. E eu vou dizer que esse, ó, linha de simetria, sempre simetria. Simetria é importante, coloca ali. E aí está. Mas sempre eu vou fazer assim? Não é sempre que eu vou fazer assim. Seja bem-vindo, João Victor Ribeiro. Seja bem-vindo. Bom, o RTX falou? Tá. Então, não é sempre que eu vou fazer assim. Só de vez em quando. De acordo com o que vocês vão buscar, o que vão medir. Isso aqui é igual cálculo, entende? Você tem um caminho, tem outro caminho. Não tem sempre o mesmo caminho. Vocês decoram a fórmula, mas na hora da aplicação, os caminhos são diferentes, não é? É isto. Então, são diferentes. Tá aí, ó. Aí você tem que saber como aplicar a fórmula naquele caminho. E como que vocês vão fazer? Fazendo exercícios. Não tenham medo de matemática. A matemática ajuda vocês a desenvolverem o raciocínio lógico. E é bom vocês pensarem, é sério. Eu sei que o professor traumatizou vocês. A prova foi horrível. Valia 100, tiraram 40. E isso é muito chato. Talvez eu esteja errado. O que eu posso ter errado? Essa inclinação, vamos ver. Não errei. Legal. A simetria está certo. A distância daqui até aqui tem que ser igual daqui até aqui. Parece igual. A distância daqui parece igual. Parece que está tudo igual. Então, posso continuar? Posso. Né? É assim que a gente vê. Ó, a próxima. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o lábio. Ela é bem fininha. Então, eu faço bem estreito, assim como eu estou vendo. Ó. Aqui inclina para cá, aqui inclina para cá. Aqui está o lábio, né? Professor, a prática podemos já praticar as formas para desenho? Claro! As provas da OBMEP são só de raciocínio lógico. Isso aí, ó, que o RTX falou. Nós temos que desenvolver o raciocínio lógico. E vai ajudar no desenho muito, acredito. Boa tarde, JG. Já disse boa tarde para você, né? Eu tirei 0. Sou o coquetel. O professor de física colocava um monte de cálculo no quadro. Não explicava nada e pedia para resolver. Olha, quando você tem um professor assim, você está sozinho. Você só vai lá para falar presença, sério. Quando você tem um professor que só bota a fórmula no quadro e não explica nada de uma forma que vocês entendam e preocupado, vocês só estão indo para a escola para marcar o título da matéria que tem que estudar e marcar presença. Só para isso. Tá certo? E você vai ter que fazer isso. Você vai lá para ter a presença e anota a matéria que tem que estudar, tá bom? Aí você vai procurar no chat GPT, vai ver formas fáceis, tá bom? Certo? Vai perguntar para amigos. E às vezes é culpa do aluno mesmo também, né? Às vezes é. Então tem que ser justo, né? Às vezes o aluno conversa na sala de aula e não presta atenção. Aí o professor fica irritado. E aí os outros alunos pagam por causa daqueles alunos que conversam na sala de aula. Acontece sim. Muito, tá? Tem que ser justo e coerente. Coerência, raciocínio lógico. Treine raciocínio lógico, tá certo? É importante isso. Mas como ajuda a justiça, aí você tem que ter advogado, tem que ir na justiça, tem que esperar, aí tem que marcar, 3 meses depois tem a primeira, você vai continuar, aí você tem que ter a testemunha, aí a testemunha tem que ir, aí, cara, não adianta só o coquetel, eu entendo você. Você pode pegar e assumir uma parte da sua vida para fazer isto, mas é tipo uma luta. A minha sala já demitiu um professor assim,
Ó, o coquetel conseguiu. O coquete, sou o coquete. Ele conseguiu. Uma vez na minha sala, fizeram abaixo-assinado para expulsar uma professora, porque ela não ensinava nada. E o que era uma mentira. É que o método dela era diferente do método tradicional. Ela era uma professora de português fantástica, excelente. Ela não saiu e não foi demitida por causa do abaixo-assinado, mas porque ela ficou muito chateada. É por isso que ela saiu. E eu e mais um grupo que prestava atenção em coisas assim, ficamos muito tristes com isso. Então, tem essas dores. Certo? Pode assumir. Assumem briga, se quiserem assumir a vida de vocês, e vocês sabem o que fazem, né? Ó, o dente tem esse tamanho. O dente tem esse tamanho. Aqui está. E aqui está. 1, 2, 3, 4. Eu descobri que o tamanho do dente é 1, 2, 3, 4, 5. É 1/5 do nariz até o olho. Sim, então é caso com caso, né, senhor Mr. Soul Coquette? Eu estava me perdendo. Então, daqui até aqui, eu tenho que dividir em 5 partes. Lembra aquilo que eu falei? É difícil dividir em 5 partes. Fácil dividir em 2 e em 3. Eu pedi para vocês treinarem. Vamos dividir em 2. Só que eu vou fazer uma brincadeira. Vou deixar um espaço aqui, vou marcar aqui, e daqui até aqui eu divido em 2 e eu divido em 2 novamente. Pronto, ó. Ó, deu quase igual. Então eu arrumo. Tá aí. Se eu errei, é poucos milímetros. Tá vendo? Ó, dividi em 5 partes. Esse é o tamanho do dente. Esse é o tamanho do dente. Tá aí. Eu não tenho bons exemplos sobre denunciar professores. Não dá bom. O ego já se deu mal. Você teve sorte, na verdade, Soul Coquette. Aí. Foi uma menina que começou abaixo-assinado na sala de aula. Porque ela realmente não gostava da professora. Foi um caso de não gostar da professora e por isso que não queria ela. Aí começou esse abaixo-assinado. E os amigos dela e um grupo assinou. Obviamente, eu não assinei. Por quê? Eu sempre tive um raciocínio lógico bem desenvolvido, por isso eu sei pesar as medidas e as coisas. E fale sério, é um ser humano, né? É um ser humano que estava interessado em ensinar, só que tinha um método diferente. E ela pagou. Aí está. Aí que sorriso lindo. Ela tem um sorriso muito bonito, é verdade. Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Quando eu fiz aqui, eu vou comparar. Quando eu comparo, eu penso, ai meu Deus, eu errei. Esse sorriso que eu desenhei está muito forte. Esse sorriso que eu desenhei é muito grande, está muito pequeno. Então eu errei. Você mediu. Como você mediu, acredite na sua medida. A única coisa que eu não medi foi o lábio. O sorriso eu medi. Vamos medir o lábio? A distância do lábio até aqui é, olha, é 2/3 do tamanho do sorriso. E a distância do sorriso até o nariz é a distância do sorriso, ó. Então, eu disse para vocês que a distância do sorriso é a mesma distância do nariz. Acertei, eu tinha chutado, acertei. Se eu dividir em 3 partes, o lábio vai ser 2/3. Acertei o tamanho. Isso eu podia ter errado, né? E tem gente que tá lá só por causa do salário mesmo. Tá aí o dente, ó. Eu vou tentar fazer esse retângulo. Eu olho ali e faço esse daqui. Agora, o truque do dente é: nunca faça o traço da ligação forte. Ou é bem fraquinho, ou não faça. Tá vendo? Tá certo? Assim. O queixo eu tinha marcado aqui. O queixo tá aqui. Lembra da inclinação? Esta é a inclinação, né? Ó, inclinação, inclinação, inclinação. Ela tem um queixo retinho aqui. Qual o tamanho desse queixo retinho? Disso daqui, ó. É mais ou menos curva assim, tá? Tem esta curva. E qual o tamanho disto? Ó, é mais o tamanho, é menor que o nariz. Oh, é do tamanho do olho. Que bom! Então, se eu medir o olho, aí vai, ó. Aqui está. Eu ponho aqui no queixo, no centro. E aqui está. Pronto. Mas tem que ser nesta inclinação. Ó, esta volta. E depois, eu tenho esta distância. Qual é esta distância? Também achei o sorriso lindo dela. Obrigado por me seguir, Douglasir Ramalho. Valeu. Vamos ver isso daqui. Tá aqui, ó. Desta parte do sorriso até aqui tem esse tamanho. E eu comparo esse tamanho com alguma coisa. Vamos comparar com o dente, ó. Deu do lábio inferior até o dente. Então, do lábio inferior, um pouquinho para cima, até o dente, é esse espaço aqui. Então, esta linha vai ter que subir naquela direção. E aí está.
E do outro lado, eu vou manter a simetria. É um pouquinho menor, então já chuto um pouco menor. E aí está. O que eu estou fazendo? Eu estou acelerando. Por quê? Porque daqui a pouco começa a nossa aula de moda, né? Depois que eu fiz aquele exercício do ângulo e simetria, meus esboços melhoraram demais. Olha o que o Ego falou, faça exercício de ângulos e simetrias. E proporção. Aqui, ó. Aqui. Tá no meu YouTube lá, tá no TikTok, ó. Essa distância é igual a essa distância. Oba! Quer dizer que essa distância que tá aqui vai ser da distância do olho até aqui. E isso daqui, ó, tá nesse ângulo. Olha a simetria. Olha o ângulo, tá quase igual. Só um pouquinho inclinado. Olha, funcionou. Aqui talvez seja igual, não sei. Olha, tá ficando bonito, tá funcionando. Agora, quero mostrar a mão. Esta mão está inclinado aqui. Veja. E está inclinado aqui. Se eu puxar esse daqui, ó, ele está paralelo a este queixo e está paralelo a esse queixo. Que bom! O que eu tenho que descobrir? Qual é o tamanho disso daqui? E eu comparo com alguma coisa que dê certo. Olha, dá quase o tamanho do nariz. Então, dessa parte do olho, quase o tamanho do nariz, um pouco menor, é o tamanho da mão e a inclinação é essa daqui. Assim. E do outro lado, talvez um lado seja menor que o outro. Vamos ver, ó. Esse tem esse tamanho. Ah, é igual, tá. Então, eu coloco esse tamanho que eu medi aqui. E aí está. E até onde vai? Olha essa linha. Até aqui. Olha essa linha. Aqui, não. Ele vai até aqui. Então, aqui, ele vai até aqui. E aqui, ele vai até aqui. Nesta parte. Bem assim. Tá, vamos parar. Tá aí. Parei. Tá. A partir daqui, ele vira. A partir daqui, ó, desse ponto, ele vira. Esse aqui foi chute. Eu chutei a inclinação. Qual é a inclinação? A inclinação é esta. E essa inclinação não tem nenhuma parte do rosto. É essa inclinação. É essa inclinação que eu tenho que pôr aqui. Olha o meu erro. Meu erro foi desse grau aqui. Olá, curte arte? Dê uma olhada nos meus desenhos e apoie o artista aqui. O Nicolas Arte está pedindo para vocês apoiarem. Apoie o Nicolas Arte. Desse lado, nós não estamos vendo esse dedo, mas a gente está vendo uma sombra aqui. A gente vê isso aqui, vê uma sombra aqui, e é isso que nós vemos. Obrigado, Patrícia. Valeu a rosa. Então, é isso que eu vejo. Mas eu vou desprezar isso, vou pensar que é um erro de Photoshop. E eu vou dizer que é aqui, ó, a linha, tá? Essa vai ser a linha. Então, é esse o ângulo. Olha que legal, é quase horizontal. Olha, eu acertei. Esse eu acertei. E qual é a altura? Lembre-se, a linha está nessa inclinação. Nesta inclinação. É esta altura. Ó, essa altura, vê? Está um pouquinho mais para baixo. E qual é essa altura? Não tenho a menor ideia. Vou medir da distância do olho até essa altura daqui. Comparar com alguma coisa. Deu da boca até o olho. Então, da boca até o olho, né? É a altura que eu vou fazer um traço assim para saber até onde que vai a mão. É até aqui que vai a mão. Olha a mão. Entende? Aí está a mão. Faço alguns desenhos, mas parei faz 1 ano. Não tenho mais tempo. Douglas, vou pedir uma coisa para você, Douglas. 5 minutos. Dê-me 5 minutos do seu tempo. Tenho uma mensagem para você. 5 minutos. Você acorda às 4h50 da manhã. Faz café, se prepara. Às 5h45, você começa a estudar alguma coisa ou fazer alguma coisa que você tem que fazer, certo? Se leva 30 minutos. Agora você já está às 6h15. 6h15, você arruma a mesa para tomar café com a tua família. Tá certo. Daí você vê vídeos, pega o seu celular e fica fica vendo coisa. Então tá. 6h45, já tá tomando café. 7 horas, tá tomando banho para sair. 7h30 chega no trabalho, 8 horas. É isso? Tá.
O que eu quero dizer? Você percebe que aqui tem intervalos de tempo? Se você conseguir separar disso daí 15 minutos, ou de manhã, ou à noite, todos os dias, você voltou a desenhar. Pega meus vídeos, assista durante 15 minutos, faça o desenho durante 15 minutos. É isso que eu estou pedindo. 15 minutos. Só 15 minutos. Não é muita coisa. Você viu que dá tempo, viu? Ó, você acorda às 4h50, 5h45, estudou. Na rede social que você perdeu o tempo olhando até dar o tempo, deu os 15 minutos. Não é? Na hora do almoço, você almoça em quanto tempo? 15 minutos? Porque você corre bastante? Então, 15 minutos. Tem intervalo 15 minutos? 15 minutos. Acho que até 10 minutos dá para praticar. Sim, Liwan, até 10 minutos. Até 10 minutos. Eu ia falar 5 minutos, mas aumentei para 15. E você chegou no ponto médio. Ó, achamos uma negociação. Tá? Ok, Douglas? Eu não tenho 15 minutos. Eu ia pedir 5. Aumentei para 15. Então baixamos para 10. E batemos o martelo. Beleza? Todos os dias. Aprendi mais nessa live que no dia da escola. É verdade. Olha só, eu sou um excelente professor. Eu sei disso. Eu sou metido por isso, né? A sobrancelha está aqui. Está descendo. A sobrancelha está aqui. Tá certo? Aqui, ó, você tem uma letra D, bem curva aqui. Mas lá, então. Então, pratica, né? Ó, aqui tá, ó. Tem esse aqui. Esse D é um pouquinho mais assim, entende? Então, ó, aqui, um pouquinho acima da boca. Nós temos um D que vai até a sobrancelha. Oh, tá aqui. Desse jeito. É assim que eu vi. É um pouquinho mais assim, né? Do outro lado, tem um D que vai até a sobrancelha, né? Assim. E desce um pouquinho acima da boca. Tá aqui. Aqui tá o D. Viu o D? Aí tá. Vamos lá. Esse é um dedo. Esse dedo tem esse tamanho. E esse tamanho é o mesmo tamanho do lábio inferior até o dedo superior. Então, é esse tamanho. Esse tamanho é o tamanho do dedo. Então, esse dedo... Cadê? Deixa eu ver. Quero ver bem certinho. Tá aqui. É aqui, né? Conferindo. É aqui, né? Certinho. Então, daqui até aqui é o tamanho do dedo. Então, vamos pôr esse dedo aqui. Esse é o tamanho do dedo. Nossa, mas já chegou até o final. Errou tudo. Não sei. Eu medi. Eu vou deixar. Medir, eu faço o que eu medi. Vou chutar assim, tá certo? Mediu, faz o que mediu. Não importa. Faz o que mediu. Medida é empírico. Você mediu, faz, tá? Vamos medir o outro. O outro, comparar com esse dedo, é um pouco menor, tá certo? Ó, né? Então, vamos lá. Esse dedo aqui, tá aqui. O outro dedo é um pouco menor. É aqui. Entendeu a ideia? Você mede... Não, um pouquinho mais para cima. Acabei de ver ali. Aí está. O próximo dedo. O próximo dedo mede... Vamos ver, ó. Esse dedo mede isso aqui. O próximo dedo mede metade desse dedo. Então, eu vou pegar a metade disso daqui e colocar aqui. Aqui está o próximo dedo. Tá aí. E o último dedo, ele é bem fininho, mas muito pequeno, ó. Vou deixar bem pequeno. Aí está o próximo dedo. Viram? É isso que eu fiz. Agora vamos colocar isso aqui em plano real. Esse aqui vai, ele vira e vem para cá. Esse vai, vira, vem para cá. Ó, né? Não, peraí, eu errei. Esse daqui é só isso aqui. Esse daqui vai vir aqui. Eu errei, tá? Deixa eu apagar. Agora esse. Ele vai... Já leio o que você está escrevendo aí. Já escreveu, né? E o outro é aqui. Pronto, ó, surgiu. Agora, ele virou para cá, né? Ele virou para cá. Tá aí, ó. O outro tá um pouquinho para cá, ó. Ele virou para cá. Um pouquinho maior, ó. Pronto, já consertei. Esse daqui, ó, quando chega no final do D, ele vira assim. Esse daqui, um pouquinho para cá. Esse daqui... Eu já olho. Calma. Eu já vou olhar o que você escreveu. Tá aí. Pronto. E aqui? Aqui desce até chegar na parte de baixo do sorriso. E aí está. Pronto. Parei, já li. Falei dos 10 minutos, ok. Mas lá então, ok.
Obrigado pela dica, Douglas. Legal, de nada, disponha. Você é do Brasil? Sou de Curitiba, que é Brasil, né? Agora estou em Londrina. Estou dando aula a partir de Londrina. Londrina, Paraná, Nicolas. Um é menor por conta do ângulo? Isso mesmo, e por trás atrás também. Meu maior pesadelo são as mãos e os pés. Você percebeu visivelmente louca que eu não desenhei a mão? Eu desenhei só ângulos e medidas? E paralelas? Mas algum tá tendo dificuldade de rever pela iluminação? Acontece, às vezes estoura, desculpa. Tem até o problema que são muitas horas de trabalho. Fica cansado. Não é questão que você não tem tempo, Douglas. É que você tem muitas horas de trabalho e fica cansado. Mas eu tenho um amigo meu que trabalha pesado durante muitas horas e faz histórias em quadrinho nos intervalos do trabalho, entende? No intervalo. Acontece. Tem que se esforçar. Wandaholic. Parece que tem uma hora que estoura. Sim, é verdade, já falamos disso. Minha cabeça cansa muito. Sou gerente de empresa grande. Meu Deus. Complicadíssimo isso. Nossa. Bem, desenha para descansar. Mas vou voltar, de volta mesmo, 10 minutos. Professor, se puder, explica de novo os dedos? Explico, fazendo o outro lado. Não consegui ver bem, Wandaholic, eu vou fazer de novo. Tenta, amigo, sou coquete. Acaba sendo mais um descanso para a mente. É isso aí, desenho vai ser um descanso, porque é uma coisa tua. Vou fazer isso daqui explicando isso, tá? Vamos ver, tomara que eu não estoure. Pronto, quando eu coloco sombra, ele não estoura, acho que vai dar certo. Vamos colocar bem perto. Aí vai. A gente tinha feito isso daqui, né? É por causa do fotômetro. Vamos ler. Ok, SD, você já tem aqui, já está feito, né? Eu posso deixar reto também, tá aí. Eu quero saber o tamanho daqui até aqui. Então, eu meço esse tamanho e comparo com alguma parte desse aqui. Vou comparar com a boca. Deu da parte do lábio inferior até o lábio superior, viu? Então, se eu pegar aqui e medir do lábio inferior até o lábio superior, esse é o tamanho desse dedo aqui. Então, se eu colocar aqui, pronto, lá vai. Medir. Aqui está o tamanho do dedo, viu? Aqui está o dedo. O ângulo que está vindo é para cá, né? O ângulo que está vindo, é para cá. Tento manter o mesmo tamanho daqui até aqui. Tá vendo? Não é a mão que eu estou desenhando. Estou desenhando somente linhas e tamanhos. Só isso. O próximo, vou medir. Vamos medir. Tá aqui, O próximo deu essa medida. Comparo essa medida com alguma coisa aqui. Esta medida deu o tamanho do lábio até o nariz ou da boca inteira. Agora deu maior. Então, se eu pegar a boca inteira, a boca inteira, vou pegar a boca inteira aqui, daqui até aqui, boca inteira. Vai ser o tamanho. Eu me perdi, onde que eu medi? Aqui. Esse aqui, esse. Vai ser o tamanho desse dedo. Então, esse dedo vai estar aqui, Aí está. Estou desconfiado agora do tamanho. Só estou desconfiado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir do olho até aqui. Como eu disse, as medidas, vocês que vão escolher o que vão medir. Aí, Douglas Cir, eu quero ver. Me conta qual arroba é do teu Instagram. Põe aí. Eu vou medir daqui até aqui. Medir. Agora eu venho para cá. Para cá e comparo com alguma coisa. Olha o tamanho do nariz. Ou do olho até aqui. Peraí, é isso mesmo? Nariz até o minguinho, tá? Até o minguinho. Então, se eu medir o nariz, vai dar dessa ponta do olho até essa parte. Deu certinho. Tá tudo certo. Já conferi. Falei 1 ano, mas já faz 4 anos que parei. Putz, nossa, a gente se engana, né? O tempo passa muito rápido, e é isso. Aí, fazendo essas medidas, você tem todas as medidas que você precisa do nariz. Já fui no chutômetro aqui, isso aqui é chutômetro, entendeu? Bom, esse é o primeiro. O segundo sobe, Esse tamanho tá meio parecido com esse, um pouco menor. Já fiz. Esse daqui, ele vai diminuindo aqui, mas fica na horizontal, Na horizontal. Esse daqui, é meio paralelo com esse. E ele faz isso. Pronto. E agora? Eu tenho este. Depois eu tenho esse daqui. Esse daqui. E eu tenho esse que sobe assim. Agora que eu tô vendo, ele sobe assim. Desse jeito. Eu tô vendo ali. Eu vi que esse daqui, ele sobe assim, Não dá pra ver direito, mas ele sobe. Peraí, tá errado. Tá completamente errado. 1, 2, 3, 4. Aquele erro de Photoshop quando eles foram fazer o retoque. Eles colocaram uma sombra um pouco maior. Viram? Então, tá errado. Não existe aqui. Esse daqui é o último que sobe. Deixa eu ver, então. De novo. Primeiro. Segundo. Agora, o terceiro
é esse daqui. O quarto, ele é esse. Agora tá certo. Pronto. Acabou. Entende? Aí, olha, já começou a surgir o desenho da moça, né? Ó, já começou, né? Porque é tudo inclinação, forma e desenho. Essa aula foi pedida, daí eu estava dando como fazer a medida dos rostos olhando o modelo. Tá certo? É assim. Professor, como faz o cabelo? Não vou poder falar coquete, desculpa. Mas tem uma aula de cabelo já gravado aqui no TikTok, tá? Já tá gravado aqui. Vamos lá, pra moda. Vamos ver o que a gente viu. Nós vimos o capacete de astronauta, vimos traje de mergulho. Ué? A gente viu roupa de incêndio? Viu? Roupa de incêndio. Então a gente vai começar a armadura, tá bom? Veja lá. E é explicado do jeito que eu explico aqui, tá bom? Aí, eu acho... Vocês me permitem eu subir esse vídeo com todos os comentários ou citando o nome de vocês? Porque daí eu não edito, eu coloco bruto assim. Eu coloco bruto lá no YouTube, eu coloco bruto no ok.ru, que eu estou tendo um grande problema é na edição. Qual é a regra que você falou para iniciar o desenho? Boa noite? Ok, vamos começar por isso. A regra de começar o desenho. Vamos lá. Cadê o livro? Estou procurando o livro, só um pouco. Achei o livro. Tá aqui. A regra é, o jeito de segurar o lápis, tenta segurar com os 3 dedos, não com os 4. Por quê? Quando você segura com os 4 dedos, os 5, você está esfregando esse dedo junto. E o teu desenho está ficando borrado. E você não vai ter um movimento muito legal. Com 3 dedos, você tem um movimento muito mais amplo, tem mais controle. Ou você move demais o pulso. É bom mover o pulso e o cotovelo também, mas é bom você saber fazer também esse movimento aqui. Então, grave os 3 dedos, tá bom? Então, os 3 dedos. Pode usar o elástico, já mostrei a regra do elástico. Vou mostrar de novo, só um pouco. Vou pegar um elástico. Cadê o pote de elástico? Perdi o elástico. Só um pouquinho. Estou procurando o elástico. Ô, gente. Ah, tô do outro lado. Eu mostro tanto elástico pra vocês, tem que começar a deixar perto, né? Pega um elástico comum, um elástico fraco. Não machuca o dedo com elástico, né? Quem segura na ponta é o seguinte, pode segurar na ponta. Ah, deixa eu ver o que foi que falou aqui também. Sim, obrigado, sou coquete aí, sou criador. Quem segura na ponta? Vamos ver, ó. Pode segurar na ponta, já vou mostrar isso aí. Tá aqui, ó. O elástico. Aí vocês vão girar isso daqui, tá? Vão girar desse jeito assim, ó. De forma que ele fica assim, ó. Tuc, 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 ó. Tuc. Assim. Isso é importante, tá bom? Ó, para você fazer traços longos... Oh, caramba. Foca, foca. Aí, focou. Para fazer traços longos... Eu tava batendo na tela para focar. Aí, tá. Para fazer traços longos, deixa a ponta assim. Aí você faz... os traços mais longos desse jeito, ó. Flop, 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 ó. Traços longos, né? Vira a folha, faça traços longos. Quando vocês vão fazer detalhes... Vamos voltar nela ali. Olha quem tá aqui. Cadê ela? Eu perdi ela. Tirei a revista daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer detalhes. Vou fazer um detalhe aqui. Qual o detalhe? O olho dela, ó. Eu reduzo o lápis. Tô segurando na ponta. Porque daí... tô fazendo, ó, até põe o dedo aqui, ó, tô pondo o dedo aqui, porque eu tô fazendo detalhezinhos minúsculos. Por que eu tô pondo o dedo aqui? Porque agora tem que controlar bastante, é pinça, então tô ali, ó, cuidado, vai, com cuidado, encoste ali, faz a voltinha com cuidado. Então, ó, você tá bem pertinho, me aproximo e faço assim, certo? Aí, é pequeno. Então, um traço maior. Então, ele tem que deslocar. Não aperte, não aperte, não aperte, não aperte, não aperte, não aperte o lápis. Ele tem que estar bem fraco na mão. Vocês concentrados, traçando bem leve, sem nervosismo. Sempre com traço solto, solto, solto. Ah, ei, ah, ei, ah. Bem solto. Vou passando o traço solto. Assim. Tum, 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 tum. Trac, trac, trac. Eu aponto bem para não forçar. O Art Top falou isso, e ele está certo, ele está muito certo. Aí, depois disso, começa a fazer esses exercícios com esta mão. Então, faça exercício de traço fraco, médio, forte. Faça em todos os sentidos que tem que trabalhar com ângulo. Faça elipses em todos os ângulos. Para isso, você vira a mão e... vira a mão e faz assim, ó. Vira a mão e faz isso aqui, ó. Vira o papel, a mão e... ó.
Você vira e tá. Vira e tá. Ó que bonito que fica. Fica tudo perfeito, né? Assim, esse exercício das elipses, esse exercício das curvas, você tem que fazer. Tem que pegar isso daqui e fazer. 1, 2, 3, vai fazendo. Isso aqui também é muito bom, ó. Você tem que virar a mão para fazer isso. É a perspectiva. As inclinações, exercícios de inclinações. Aí você tem aqui. Hoje eu não vou dar aula de armadura, eu tô vendo tudo. Aqui, ó. 90 graus, lembra? Opa, deu 1 hora, peraí. Deixa eu só colocar o puzzle no lugar. Só um pouco. É porque deu 1 hora, né? Aí aqui que é o puzzle. Perfeito. Tá o puzzle no lugar. 90 graus. Divida esse ângulo bem no meio. Tem que ser bem no meio mesmo. Bem no meio mesmo. E escreve aqui, 45 graus, tá? Na arte tem que aprender a dividir em 2 e em 3, certo? Divida daqui até aqui em 3 partes. Tá bom? Na segunda parte, escreva 30 graus. Divida esse daqui em 3 partes. Na segunda parte, chame de 60 graus. Aqui você vai chamar de 15 graus. E aqui você vai chamar de quê? 75 graus. E aqui vai ser 90 graus. Acreditem, vocês vão chegar próximo do transferidor. Vocês vão ser um transferidor humano. Vocês vão fazer o grau certinho. Confia em mim. Sério? É de 15 em 15. Vocês vão conseguir. Ó, se eu colocar esse quadro aqui, ele tá quebrado a ponta, ó. Ele deu certinho 30 graus. Se eu colocar no 60, ó. Ali, ó. Peguei certinho na linha, ó. Ele deu certinho 60 graus, tá vendo? Ele funciona. É muito legal, né, Modeholic? Vocês são um transferidor humano. Vocês vão fazer os graus certinho. Eu devo ter um transferidor por aqui para te mostrar, mas eu não vou achar. Claro que eu vou na caixa, mas daí eu demoro muito na aula. Então vocês conseguem fazer o ângulo que vocês quiserem quando vocês treinam um ângulo. E é isso que tem que começar. Então vamos começar com armaduras agora. Dá para usar nas provas. Como? Assim. Quer ver? Vamos pegar uma questão de prova. Só um pouquinho. Prova de geometria. Só um pouco. Pegar um livro. Cadê os livros? Ele tá aqui embaixo. Cadê? Aqui. Física, português, química, sociologia, linguagem, física, matemática. Achei. Venha, Dante. Ele tá lá embaixo. Por que tem que estar lá embaixo o que eu quero? Não podia estar em cima? Ciências não. Mais um matemática. Legal. Gente, eu já peguei um montão de livros. Volume único. Volume único. Ótimo. Desculpe a demora. Dá uma olhadinha no desenho do Nicolas. Compensa. Não consigo desenhar dentro, fica aparecendo capiroto. Não faça as linhas do meio. Não faça estas linhas. E se fizer, faça muito fraco. Mas muito fraco, tá? Lígia, muito fraco. E vai dar certo, beleza? Oi, Lígia, eu tô seguindo você? Eu acho que eu tô seguindo você, né? Deixa eu ver. Você tá me seguindo? Se é você, porque eu tô seguindo uma cartomante e taróloga. Agora eu tô seguindo. Vamos ver quem mais tá aqui. Nossa, Josué, que pergunta é essa? É pra tudo. Esse negócio de inclinação, você vai fazer o dente, a boca, o queixo, de nada. Essa técnica de inclinação será utilizada em que momento? Em todos os momentos. Você vai ver na armadura, aqui, ó, a gente acabou de usar, né? A linha de simetria, esse ângulo é igual a esse ângulo, em tudo. Tudo. Eu tenho um montão de livro. Nossa, eu tava lá embaixo de um monte de livro esse livro aqui, deu trabalho. Na prova, assim, vamos ver. Vamos procurar aqui. Propriedades geométricas. Ângulos, vértices, soma das medidas dos ângulos, quadriláteros. Vamos lá, 154, né? 154 começa isso. Vamos para o 154. 120, 127. Será que esse livro tem mais página que o meu livro? Não, não tem. O meu livro tem mais página que esse. Aí, 154. Ih, já passei. Aí, Josué, tudo bom? Aqui tá. Cadê? Onde que estão as perguntas? Perguntas, exercício. Não, aqui não tem ângulo. Tem que ter ângulo, né? Um que tenha ângulo. Vamos ver, seno, cosseno, coisas assim. Aqui, ó, trigonometria. Legal. Esse daqui, ó.
Questões, perguntas. Aqui, ó. Examine o triângulo retângulo da figura abaixo e calcule no seu caderno o valor dessas razões. Seno de alfa, cosseno de beta, cosseno de beta, tangente. E calcule em seu caderno o valor dessas razões, né? É isso que está perguntando. Então, você tem esse valor aqui e tem que calcular esses ângulos. Isso aqui é proporção. Não é proporção? É proporção. Então, o que a gente vai fazer? Assim. Ó. Vocês vão pegar isso daqui. Aqui não tem ângulo. A gente vai calcular o ângulo. Ah, tudo bem. Vamos lá. Vocês vão ver. Aqui é 9. 9. Tá aqui. Na arte, você tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto dá um jeito, não é? Então, não, vou pegar o 9. Vou pegar o 12. Tem que ser ângulo reto, ângulo reto. Vamos lá. Pego essa linha, comparo com isso aqui e faço paralela. Exercício de paralela. Pego essa linha de baixo e faço paralela. Exercício de paralela. Esse daqui eu vou dividir em 2 partes. É 12, né? Tá escrito 12. 2 partes. Tá aqui. Mas não é 2 partes, é 12. Tem que ser bem no meio. Por quê? Eu sou artista, tem que ser bem no meio. Tá aí. Beleza? No meio. Tá aqui. Aqui, divido no meio novamente. Ah, não deu 12, deu 4. Tem que ser 12. Tá, 4 vezes 3 é 12, não é? Vou dividir em 3 aqui. 3 aqui. 3 aqui. 3 aqui. Tá aí. 3 partes. Beleza. Aí tá. Aqui tá dizendo que é um ângulo reto. Beleza. Bom, esse tamanho eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pego 9. Peguei 9. Coloco esse 9 na proporção, porque eu aprendi proporção, ele vai dar aqui em cima. Pronto, tá o ângulo reto. Aqui deu 9. E aqui, ele dá 15. Confere? 15, tá aí. Eu tenho um desenho exato. Esse desenho tá mais exato que esse desenho aqui. Será que tá 15 mesmo? Vamos ver. Na proporção 13, 14, 15. Aqui é 15. Vamos ver se deu 15. É maior que essa caneta. Essa lapiseira. Pronto, tá aqui 15. Vamos ver? Certinho, deu 15. Certinho, ó. Agora o ângulo. Eu quero, vamos ver. Alfa. Quanto que é alfa? Vamos ver. Alfa é esse ângulo que eu quero. Tá. Quanto é alfa? Ah, eu faço um círculo. Tá aqui. Aqui é 90 graus. Não é? 90 graus. Tá. Se eu pegar isso aqui e dividir no meio, mas bem no meio aqui, aqui dá 45. Beleza? 45 graus. Certo? Se eu dividir em 3 partes, eu tenho 60 graus. Não, 30 graus. Beleza? Daqui até aqui deu quase o meio. Quanto que é meio de 15 graus? Metade de 15. 7,5. Então vai dar uns 37,5, um pouco mais. Vou dizer que deu 38 graus, aproximadamente. Um pouco menos que 38 graus. Tá aí. Tá. Aqui é 90, aqui é 38. A soma dos ângulos internos é 180. Então, 90 mais 38 vai dar 128. 128 menos 180. Então, dá 180 menos 128, que dá 52. Entendeu? Então, aqui tem que ser 52. Será que eu calculei certo? Não sei. Vou conferir. Vamos lá. Aqui está 90. Não é? 90. Divido no meio. No meio. Tem que ser bem no meio. Aqui dá 45. 45 graus. Não é? Certo? Divida aqui em 3 partes. Deu aproximadamente 60 graus. Não, peraí. 60 graus. Daqui até aqui, dividido no meio, vai dar aproximadamente uns 15,5. Então, 45 mais 15,5. Quanto que é 45 mais uns 15,5? Não, 7,5, meu. Vai dar 52,5. Bateu. 52,5. Aproximadamente 38 graus, aproximadamente 52 graus. Tá certo? Então, você tem que o alfa é aproximadamente 48 graus. E aqui tem aproximadamente 70... quanto que eu falei? 52 graus. É mais ou menos, entende? Mas está bem próximo. Para que você vai usar na matemática? Sim, isso. Então, você já tem isso daí. Você já tem seno de alfa, cosseno de alfa. Seno de alfa é o quê? Seno de alfa é cateto adjacente dividido por cateto oposto. Então, seno de alfa é isso daqui dividido por isso. Que vai dar 12 dividido por 15.
Isso é seno de alfa. Aí vai dar um valor. Esse valor vai dar um índice. Daí você vai na tabela de índice e descobre quantos graus tem o alfa. Ele não pediu o ângulo, ele pediu o resultado dos ângulos. Mas se quisesse descobrir o ângulo, tá aí. Fácil, rápido, bem ligeiro. Isso é muito mais fácil do que isso. Aqui é só dividir, tá? Tipo, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Não, tangente é cateto adjacente. Não, o que é tangente mesmo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Isto. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, é isso. É só você aplicar a fórmula. Mas se quiserem saber ângulo, fechou. Não é? Não é mais fácil? Tá aí. Vamos voltar à armadura agora. Então, para que eu tenho que aprender isso daí? Para desenhar melhor. Não é para matemática, para desenhar melhor, tá bom? Então, se você desenvolve raciocínio lógico, e é o que eu estou desenvolvendo de vocês, vai ser muito bom. Raciocínio lógico, porque a vida de vocês vai ser mais fácil. E eu estou falando sério. Vocês conseguem resolver qualquer coisa com raciocínio lógico. Então, aqui, ó. Oh, bati no meu teclado. Olha só isso daqui. Isso é que vocês têm que desenvolver. É isso daqui. Para vocês viverem uma vida plena. Não precisa ser especialista. Tipo, no desenho, é bom vocês terem um raciocínio lógico-matemático, que é as proporções para fazer retratos, espacial para fazer perspectiva, naturalista para desenhar animais, desenhar plantas, deixa eu ver, existencial, para vocês não desistirem, tendo os 10 minutos, mesmo sendo gerentes de uma empresa grande. Nossa, isso foi meio direto pro Douglas. Interpessoal, para vocês entenderem os sentimentos e motivações das pessoas e saber por que vocês estão fazendo arte para as pessoas. As aulas são morais de vida. São, claro. Nós estamos dando aula de concept arte, né? Eu sou coquete. Não é só desenho. Nossa aula é concept arte. E é para isso que a gente está dando essa aula. Intrapessoal, vocês têm que entender a si mesmo, porque daí vocês vão estar para baixo e tem que saber combater isso daí. A gente tenta combater, a gente já falou várias vezes disso, vamos continuar falando disso, através de vários métodos, como mapa mental, como cronograma, como o Pomodoro, o método Pomodoro, como evitar a procrastinação, como combater a falta de criatividade, etc, 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 né? Tem a musical, que é para vocês se distraírem do desenho. Então, quando vocês... A corporal sinestésica, que é o movimento do corpo, você tem que entender o próprio corpo, tem que dançar, tem que brincar, né? Por exemplo, aqui tem a Ana Pintura Facial. Ela tem que desenvolver o interpessoal muito. O corporal sinestésico, demais. O lógico-matemático, porque ela trabalha com pele, com relevo, com textura. O espacial, porque ela faz 3D na pele, pode fazer um buraco na mão. É muito legal fazer um olho assim que se abre e tem um olho, fazer umas coisas malucas assim, né? Fazer, a mão se move e aparecem os circuitos e as correntes, as engrenagens, não é? Naturalista, né? Nem se fala, planta no rosto e coisa tal. Musical, porque sim, né? Linguística, porque você tem que se comunicar. Ótimo, continua nas minhas aulas, Ana. Porque você tem que se comunicar. A linguística. Porque você tem que melhorar a sua fala. Isto, 3D. Tem que melhorar a sua dicção. Tem que criar símbolos. Quem sabe muito disso é quem eu acabei de seguir ali. Eu esqueci o nome da pessoa que... Le Mans, né? Sei lá, é a parte lá mais mística. Então mexe muito com símbolos. E isso faz parte do intrapessoal. Eu não acredito nisso! Você tem que se comunicar, cara. Isso é uma comunicação. Não importa que você não acredite em signos. Você tem que se comunicar. E signos vem de semiótica. E na parte de designer é muito importante. Nossa, Zolo, às vezes a faculdade falha. É a culpa de alguns professores. Porque tem matéria disso. Quando eles fazem um currículo, a pessoa que é o gênio que fez o currículo já pensou em tudo isso. Vamos lá. Armadura japonesa. Que é o nosso objetivo agora. Não é isso, não é isso, não é isto. Armadura japonesa. Cadê? Aqui. Olha, eu tinha marcado com a fita. Eu tinha esquecido. Então vamos lá. Tá aqui. Se der tempo, já falamos de corrente. Ah, meu Deus. Eu tenho lumes aqui. Mas eu tenho só uma passagem. Lumes tem que ser visto rápido. Você não pode ficar preso em lumes. É sério.
Lumens é importante, tá? Não aqui. É bem importante Lumens, mas é só para conhecer. Se você gostar, vai em frente. Tem gente que usa método Lumens e tem que desenhar um quadrado de Marvel e DC da década de 60 e 70 e vende. Tem um monte de gente que gosta. Ah, sei lá, cadê Lumens? Ah, na parte de desenho de rosto. Aqui, ó. Aí nós falamos do Lumens, mostramos o Hampton. Ó, Lumens. É isso aqui, pessoal. Ó. Lumens que ele tá falando é você saber o tridimensional, o ângulo. Depois tem o Hampton, que é uma evolução disto. Tem mais nomes, tá? Eu esqueci de todos eles. Então, não deve se ver só Lumens. Ó, vê, ó, é bem um rosto Marvel, não é? Eu fiz Belas Artes. Mas Belas Artes é uma porcaria, meu. Desculpe dizer. E eu vou dizer por quê. Porque artista de Belas Artes, ele vai te ensinar... Não, não é uma porcaria. Retiro o que eu disse. Ele vai te ensinar a quebrar regras. Isso é ótimo. Não é uma porcaria. Perdoe-me, não é uma porcaria. A arte vai te ensinar você a quebrar as coisas. A você se expressar a sua alma. A você ter coragem. E a gente precisa disso. Muito, muito, muito. Eu sou bacharel em gravura. A gente tem que saber de regras, saber de técnica, mas tem que conhecer as técnicas para quebrar. O problema da Belas Artes é que os professores só estão interessados em ensinar você a quebrar. Não a construir antes de quebrar. Porque você tem que saber construir para quebrar. Então você tem que saber montar. Tipo, olha. Obrigado. Exatamente, você falou tudo. Então, Leonardo Fibonacci tem que entender o que é número do ouro e entender com profundidade. Eu tive uma professora muito boa na Belas Artes. Deixa eu ver qual é o nome dela. Não fugiu agora. Silvia. Ela falou de um livro muito bom. Eu comprei. Eu tenho ele. Um deles acho que está lá ou está aqui, não sei. É O Universo da Arte, de Feigl Strauer. E ele ajuda essa a quebrar. Quem quer saber do que eu estou falando, o livro chama-se O Universo da Arte. A autora é antiga, já morreu ela, tá? Vocês vão encontrar em PDF. Feigl Strauer. Assim, Strauer. Esse daqui explica muita coisa sobre arte. E sobre si mesmo. Aí tem isso daqui, ó. Que é a composição artística, a regra dos terços, profundidade, primeiro plano, centrado, simetria, quadro a quadro, linha, diagonais. Todas essas coisas que a gente aprende em arte abstrata tem em regras de fotografia. Que vocês aprendem em diagramação, tem em regras de fotografia. Que vocês aprendem em Mondrian, tem em regras de fotografia. Que vocês aprendem em qualquer coisa, tá? Van Gogh, qualquer coisa. Picasso tem em regras de fotografia. Aí, Zolu, não, eu vou ficar aqui. Não vou passar mais referências agora. Vou continuar aqui. Taschen. Procura a editora Taschen. Tudo que tem da Taschen é bom. Procura o livro Cartas para o irmão Tel. Para Tel. Procura Cartas para Van Gogh, que é do Tel para o Van Gogh. Essa só vai encontrar fragmentos, foi encontrado. Procura Gauguin, o Diário do Gauguin, acho que é esse o nome. Gauguin. Procura... Tem um livro que foi roubado de mim, que é do impressionismo até o expressionismo. Tem umas 500 páginas, muito bom, eu li. E marquei um monte de coisa. Até a arte moderna, eu acho que é isso, até a arte moderna, eu acho que não lembro agora. Até a arte moderna. Que são um monte de escritas de um monte de artistas, relatos deles. Boa noite, Moon. Tudo bom?